Irmãos, eu gostaria de estar aqui compartilhando mais uma palavra do Senhor que fica em João, capítulo de número 3, verso 19, que diz assim, ó: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. A Bíblia está dizendo que a luz que era Jesus, que é Jesus, veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, eu não preciso de dizer que eu amo o mal. Através das minhas obras vai demonstrar se eu amo, se eu amo as trevas ou não, através das minhas obras, né? Porque está dizendo, ó, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então as obras identificam se a pessoa ela ama as trevas ou não. Eu não preciso de dizer assim, eu amo Satanás. Não, pelas minhas obras demonstra se eu amo realmente as trevas ou não. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, os homens, boa parte dos homens rejeitam a luz que é Jesus. A luz é Jesus. Olha o que diz aqui em João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em treva, mas terás a luz da vida. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus, ele é a luz. Olha o que diz Mateus 4,16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Quando Jesus ele acabou de sair de Nazaré, ele foi lá para as terras de Zebulon, de Naftali, junto ao caminho do mar. Essas pessoas estavam ali assentadas, pessoas que estavam em trevas. Quando Jesus ele veio, eles viram, a Bíblia diz que os que estavam assentados nas regiões sombra da morte, a luz raiou sobre eles. Mas o que eu quero frisar aqui é João, capítulo de número 3, verso 19, que diz que a condenação é esta, é por causa do pecado? Não, é que os homens rejeitaram a luz. Os homens rejeitaram Jesus. Por que que não vai ser o pecado que vai me condenar? Porque todos, pela natureza pecaminosa de Adão, todos nós nascemos em pecado. Todos nós. E nós só vamos conseguir ter paz com Deus através de Jesus Cristo. Através de tudo aquilo que Jesus conquistou aqui na terra quando ele veio, através do sangue dele. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós só temos paz com Deus por causa do Filho dele, por causa de Jesus Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 53:5. Isaías 53:5 diz assim, ó, porque ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos afastados da glória de Deus. Olha o que diz Romanos 3:23. Diz assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há uma passagem que eu gosto de citar muito, que ela diz o seguinte, se eu não me engano é Isaías 59, que diz assim, ó, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. Deus abomina o pecado, mas não abomina o pecador, o homem, a pessoa. E aqui está dizendo, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Deus não suporta pecado. Então quem entra, quem é o nosso mediador, como eu falei no outro vídeo? O nosso único mediador, lá em Timóteo, 1 Timóteo 3:12, ou 2 Timóteo 3:12, diz o seguinte, que o nosso único mediador é Jesus Cristo, o homem. Jesus, ele entra aí no meio. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que eu digo que não é o pecado que vai nos salvar? O próprio Paulo, que era um homem muito de Deus, ele diz isso aqui, ó, em Romanos 7, versículo de número, diz assim, ó, 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero,
já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então o pecado ele está intrínseco dentro da pessoa, ele está impregnado na pessoa por causa de Adão lá atrás. O que vai fazer uma pessoa perder a salvação é a rejeição à graça, é a rejeição, é o reconhecimento daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A Bíblia diz: se com a tua boca confessar e com teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, será salvo. Aqui Paulo está dizendo: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele se referindo ao pecado que está na carne, que está nessa carcaça. Porque muitas das vezes nós não queremos pecar e nós acabamos pecando. Por mais que o homem seja super espiritual, ele vai acabar pecando. Mas eu não estou querendo dizer que você deva viver na prática do pecado, porque a palavra de Deus diz isso aqui, 1 João, capítulo de número 2, verso 1. Diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele está dizendo, eu digo para vocês para não pecar, mas ele sabe que o ser humano, por mais espiritual que seja, ele peca. Ele peca, então ele está dizendo, filhinhos, essas coisas vos falo, vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia diz que Deus olhou lá de cima e não viu um justo sequer aqui na terra. Ninguém vai ser salvo por obras, ninguém vai ser salvo por obras. A Bíblia diz, para que ninguém se glorie. Olha o que diz Efésios 2:9, Diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vinícius, então vou viver na prática do pecado. Não, ele está falando que a salvação não vem de obras, porque ela vem através da fé em Jesus Cristo. Como eu li lá em Romanos, que nós temos paz com Deus por meio da fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas um salvo, ele pratica boas obras. Um salvo, ele tem o desejo de praticar boas obras. O salvo, o nascido de Deus, ele não tem o desejo da permanência no pecado. A Bíblia diz, lá em 1 João também, fala o seguinte, que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele não vive, o maligno não lhe toca. Por quê? Porque ele não vive na prática do pecado. Uma pessoa que Deus salvou, que ela reconheceu, que ela creu em Jesus Cristo, ela não sente prazer no pecado. Então, quando eu digo que o que vai salvar o ser humano, que vai condenar o ser humano, aliás, não é o pecado, é por causa dessa palavra de João capítulo 3, verso 19, que diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o que vai tirar o homem do reino dos céus é rejeitar a Cristo. E uma vez que o homem ele aceita Jesus Cristo na sua vida, ele não sente prazer no pecado. Ele não vai continuar na prática do pecado. Amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar. Espero que o Espírito Santo fale melhor no seu coração, em nome de Jesus.